Oi, gente! Mais um episódio do Pod Mãe. E hoje temos duas pessoas especiais, nossos convidados, que são... Isis e Jairo. Uau. Vamos lá, vamos apresentar, né? Isso. A Isis, ela é proprietária do Baby Concierge, que é uma assinatura de descontos, clube de descontos para mamães. E o Jairo está dentro da plataforma dela com descontos incríveis. E você pode, na Pipu, contratar a Baby Concierge. Boa. Tá? E temos Gabi Cardoso, Roberta Santo. Oiê! Eu vou adorar esse episódio. Eu a gente não preciso contou tanto. o que o Você Jairo não faz, contou né, o que ele Beca? é. Não, é muito pois importante. A gente tá tão empolgada desde a hora que ele chegou, né? Ele é cirurgião plástico, gente. É pra deixar as mamães Linda! incríveis. Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro. Olá. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, é isso mesmo, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é importante lembrar. E a gente vai estar falando sobre o universo materno-infantil, que envolve as cirurgias pós a gestação, né? Que é um momento extremamente importante da vida da mulher. Isso. Certamente faz muitas transformações no corpo da mulher, deixa muitas dúvidas. A gente está aqui para esclarecer isso. O que pode ser feito, quando é o melhor momento de fazer, quais são os procedimentos. É isso que eu ia te perguntar, Jairo. Conta um pouquinho pra nós. Sair da maternidade, né? Tá. Se Tudo- sentindo o bagaço. Tô horrorosa. Eu tô confusa com a criança, confusa com o meu corpo, confusa com a minha vida, tô confusa com tudo. Com o marido. Pois é. Importante. Então, assim, em que momento é recomendado e se é só com você, se tem um outro especialista que, né, tem que casar as informações para, de repente, eu fazer uma cirurgia? E aí eu já vou fazer uma outra pergunta, você conta para nós. Existem, enfim, informações de que alguns artistas, por exemplo, eles têm o bebê, né, faz cesárea e imediatamente já faz plástica. Em alguns momentos. E tá tudo bem? Na verdade, a gestação é um período que modifica muito o corpo feminino. E a recomendação mais correta, eu diria, ideal, é que a mulher escolha o melhor momento para a sua cirurgia, onde ela tenha condições de se cuidar e no momento onde o seu corpo já está num estado mais próximo do que era antes. Por exemplo, quando você faz o período de amamentação, que costuma demorar 6 meses, 8, 12 meses, até mais do que isso, a mama modifica muito. Então, a glândula modifica muito. Há um aumento muito grande da glândula mamária. E não é interessante, nesse período, você fazer uma cirurgia estética na mama, porque você provavelmente vai ter alterações no pós-cirurgia plástica. Então, não é o melhor momento, por exemplo, se recomenda que após a amamentação, 6 meses após o final da amamentação, que é quando a glândula volta ao seu estado normal, você possa fazer, por exemplo, uma cirurgia de mama. Isso é só para citar uma. Porque Sim, o uma peito vai situação. cair muito ainda, né? Isso, vai mudar muito. E você faz... demorar Primeiro pra que não são levantar. coisas que eu acho que o momento que você está passando próximo à maternidade, ele exige muita atenção da mulher, exige um cuidado específico com o filho. Eu acho que é outra vibe. Então, neste momento, sem dúvida, não é o momento ideal para você fazer um procedimento estético. Agora, a pergunta específica que você fez, que algumas pessoas aproveitam o momento de fazer, por exemplo, a cesariana e retirar uma faixa de pele, uma quantidade de pele do abdômen. Existe, sim, algumas pessoas que fazem isso, mas a recomendação formal é que não é exatamente o melhor momento. Você deveria esperar, separar os momentos para ter cada cirurgia e cada momento bem conduzido. Pra ter um pós, Até né? porque, Sim. até porque eu imagino que, enfim, eu sou mãe, né? E eu tive 2 cesáreas. Quando você tem a cesárea, óbvio, a criança sai, tá tudo bem, mas não é automaticamente que a barriga murcha, vamos chamar assim. Por A criança exemplo, saiu, a barriga murchou. Não é quando- assim. Você sai grávida de 7 meses. da cesárea. Exatamente. Você sai grávida da maternidade. Então, assim, o seu corpo, eu acho que ele tem que se adaptar novamente para depois você pensar em fazer uma cirurgia real para ter mais êxito, é isso? Assim, até o 6º mês pós-gestação, até quase 90% das mulheres ainda tem alguma distensão do músculo do reto abdominal, que é o músculo da parede abdominal. Algumas delas, um percentual, vai ficar com esse afastamento Pra dos sempre. dois músculos, Diástase. que é o que se chama de diástase abdominal. Ela pode ser corrigida se for uma diástase pequena.
ela pode ser corrigida com exercícios abdominais, com exercícios hipopressivos que vão melhorar, mas a grande maioria das pessoas não vai ter essa resposta assim. O que se percebe também, o que eu percebo na prática do dia a dia, é que a primeira gestação ela tem um impacto no corpo feminino, mas a segunda, terceira em diante já muda muito mais. Então é muito raro eu ver uma mãe de 2 filhos que eu diria incomum. É verdade. É muito incomum você ver uma mãe de 2 gestações sem nenhum grau de afastamento do músculo do abdômen. Na primeira gestação, eu já vi N mães que não tem problema nenhum, que voltam ao seu estado anterior. Depende muito de como estava antes da cirurgia, o nível de cuidado que essa mulher tem no pós-gestação, o quanto ela se cuida e o quanto o lifestyle que ela tem. Sim, né? sim. E você consegue, sim, resgatar algumas coisas sem a cirurgia. Mas nessas pacientes que não têm, que permanecem com esse relaxamento abdominal, que incomoda muito, porque é aquela mulher que fica em pé e não consegue ficar mais com o abdômen 100% travado, aí que entra, então, o tempo de fazer uma abdominoplastia, e também dentro da abdominoplastia, uma parte da cirurgia é a correção dessa diástase, que Entendi. é justamente ajustar esse abdômen para voltar como era. Mas não é toda mulher que vai ter essa indicação. Evidentemente, algumas conseguem com exercício e com... Eu tive um pouquinho de diástase. E eu fiz vários exercícios Ajuda de muito respiração. isso. Eu tive também. Um programa de 21 dias, aí não sei o quê. E eu fiz certinho, porque eu queria corrigir com isso, né? E deu certo. E é interessante, mas primeira assim, gestação. Primeira gestação. E é interessante que essa cirurgia tenha um tempo entre a gestação e a cirurgia plástica, porque você tem que ter certeza que esse corpo está no seu estado natural, né? Não que seja anormal, mas no seu estado pré-gestacional. Para você não fazer uma cirurgia de abdominoplastia precocemente, onde você talvez vai fazer uma correção que voltaria com exercício. Mas né? eu não consigo nem imaginar uma mãe parindo, fazendo uma cesárea e pensando em tirar a pele da barriga, assim. Mas acontece. Existe. Acontece, A mas- gente tem que olhar para isso sem o preconceito. Existe, sim, pessoas que querem fazer isso, às vezes Sair até por linda da questões, maternidade. às vezes até por Eu não questões sabia nem que podia da isso. sua profissão. Se tem uma pessoa que tem uma profissão, é uma pessoa, como você citou, Pública. que ela não tem tanta condição de fazer vou dizer assim, afastamento para se cuidar da cirurgia, ela vai querer juntar isso num momento só. Agora, isso é uma extrapolação, a gente não pode fazer isso na norma. Né? A norma é fazer o quê? Fazer a cirurgia no seu momento adequado, esperar o corpo voltar ao seu estado habitual. A abdominoplastia, geralmente, após 1 ano, uma lipoaspiração também. A amamentação, depois de 6 meses do fim da amamentação, fazer uma cirurgia de mama, para você ter certeza que você está operando um corpo que não vai mudar ainda. Certo. Tá? É isso. Então, acho que o recado aqui é primordial para as mães que estão assistindo. Paciência. É paciência. Até porque uma mãe vai aprender a ser muito paciente. Então assim, não adianta não é? querer em 6 meses voltar tudo ao normal. Calma, tudo tem seu tempo. Sim. Vamos amamentar a criança, vamos Tudo pensar em ao voltar. seu tempo. A Isis, tudo que é a minha bem amiga aqui. fazer aí os exercícios respiratórios e tal, que a Gabi fez, legal. Mas assim, calma, Vou falar. né? Não, eu da brinco Isis, muito, porque conta da a Isis. Isis, além de trabalhar junto comigo na questão do Baby Concierge, ela é uma grande amiga e minha amiga íntima. E quando ela estava nesse período gestacional, ela sempre perguntava qual é o momento que eu vou poder fazer o meu botox, qual é o momento que eu vou poder voltar a fazer o meu tratamento de bioestimulador, qual é o momento... Então, você tem que sempre, naturalmente, ouvir o profissional que vai saber o teu caso. A gente não tem uma norma geral, a gente tem as normas de boa conduta, mas vai saber individualizar. E as recomendações, por exemplo, de procedimentos estéticos de consultório, cosmiátricos, botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, tecnologia, na gestação, não fazer. Porque pode sim ter interferência na gestação e no desenvolvimento da criança, do bebê. E no período de lactação, que é o período, enfim, o puerpério, chamado aquele período quando começa... quando nasceu a criança, até o final das transformações do corpo feminino, nesse período quase todos os procedimentos estéticos começam a ser liberados. O botox, o preenchimento, mas precisa ser avaliado caso a caso, porque você tem pessoas que têm, mulheres que têm situações específicas de doenças que tem que ter um manejo maior, com mais medicação, talvez não convenha fazer isso. Mas, por exemplo, a toxina botulínica, que é o popularmente chamado botox, pode ser feito já mesmo com a amamentação, embora
houve por um tempo uma recomendação de que não se fizesse. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria até já fez um manifesto sobre isso, mostrando que não há indícios de que o botox aplicado na testa vá chegar ao leite materno, que essa é a grande questão. Sim, sim. Porque é uma dose muito pequena. Da toxina e fica local, muito né? local. Então, Muito local. não há repercussão. Agora, um ponto, por exemplo, fazer muitos procedimentos no momento onde você precisa amamentar, você tem que lembrar que, por exemplo, se eu tiver intercorrências desse procedimento, eu vou ter que tratar essa mulher com medicações mais importantes. E aí, talvez essas medicações sejam por exemplo, uso de corticoides. Eu preciso, se eu tiver uma intercorrência X de um preenchimento facial, fazer um uso maior de corticoide. O corticoide talvez atrapalhe um pouquinho. Então, não é o preenchimento, é o então, pós. mas assim, para resumir, para ficar claro, existe uma liberação no período pós-gestação, pós-parto, que teve bebê, já está liberado fazer o seu botox, o seu preenchimento com um profissional adequado, um profissional sério e que leve isso com uma maneira correta. Perfeito. E assim, uma dúvida, né? Eu fiz cirurgia plástica antes de engravidar. Perfeito. Aí eu engravidei. Perfeito. Eu vou perder o que eu fiz? É mito? É verdade? Depende do estado que você está, depende de como foi a gestação, depende do lifestyle que você tem no pós. Vou falar de uma abdominoplastia, que é uma pergunta muito clara, né? Nossa, fiz abdominoplastia, engravidei. E aí, o que eu faço? Então, a abdominoplastia não vai causar nenhum problema no desenvolvimento da criança. Que às vezes as pessoas acham, né, que vai ficar muito apertado. Não tem problema. O que pode acontecer é você perder o resultado da cirurgia. Pelo estiramento desse músculo, que aumenta o volume abdominal, vai ter talvez um esgaçamento desses pontos e você talvez vai ter um resultado menor. Mas não é uma contraindicação. Embora você tem que algumas perguntas você tem que fazer sobre quando antes de fazer uma cirurgia plástica. Será que eu encerrei a minha prólise? Não vou ter mais gestações? Porque se você vai ter mais gestações, não convém fazer uma abdominoplastia antes. Isso acontecer por um acaso, ok, mas não fazer uma regra. Né? Teve uma amiga minha que teve 3 filhos, fez abdominoplastia, ficou incrível, linda, e engravidou de novo. Mas foi um 4. acaso. Foi super acaso. Ela queria morrer, ela filho. chorava. Acontece, sim. Primeiro que ninguém quer ter 4, né? Hoje em dia é difícil. Financeiramente já arrebenta a mãe. E assim, tipo, né? Aí ela olhou e falou, oi, grávida? Não é oi, possível. de novo? Não é possível. Não é. E era. E ela falou, mas eu fiz abdominoplastia. Eu falei, faz de novo, amiga, bobagem. Tão barato, fica fazendo toda hora. Fala, Gabi. Pra fazer duas abdominoplastias. Então, aí eu não sei, ela não fez. No final ela teve um filho e não fez mais, tá? Depende muito de como a mulher ficou. Se não existisse sobra de pele, se ela ficar bem com o peso, a questão do peso é muito importante. O peso a manutenção do peso após uma cirurgia plástica é uma das principais coisas que vai garantir a permanência do resultado estético. Se você modifica demais o peso, naturalmente você está comprometendo o resultado da cirurgia. Então, esse é um ponto. A gente não pode botar tudo em cima da cirurgia e do cirurgião. Depende da pessoa, claro, né? E existe uma grande parcela do sucesso dos tratamentos depende do paciente, do lifestyle e da manutenção do peso, especialmente. Tanto que a gente orienta, anota o peso no pré e no pós-operatório para ver essa comparação da evolução. Agora, me conta uma coisa. Vamos falar de abdominoplastia, que efetivamente eu acho que é a maior dor aqui de quem tem filho, né? Porque fica a pochete, né? Não adianta. Eu tenho 2 gestações. Mas assim, Fica, não tem jeito. Não, na realidade, assim, eu não engravidei magra de nenhuma das duas. Essa foi uma questão ruim. Quando eu engravidei de ambas, eu já estava acima do peso. Tá. Eu já estava 10 quilos acima do peso. Isso, e não era pouca coisa. É muito difícil na gestação. Há quem ganha demais o peso. Quer dizer, piorou, né? Aí da primeira eu engravidei 26 quilos, da segunda eu engravidei 23. Da segunda eu acredito que eu engravidei menos, porque eu engravidei 23 e ela nasceu com 4.200. Então foi legal, assim, né? Saiu um bom peso. Um bom peso das minhas costas, literalmente. Mas enfim.
E a questão da recuperação, é isso que eu queria te perguntar. Porque as mães falam, eu vou fazer, é invasivo, dói demais. Como é que funciona vou o ficar 5 dias pós-operatório? dormindo. São as principais dúvidas, né? Isso. Como que vai ser muito sofrido? Isso. Quanto tempo eu preciso me afastar do meu dia a dia? São as principais Isso. questões. Uma cirurgia, a gente tem que se fazer num momento onde a mulher tenha condições de se cuidar no pós-operatório. Não adianta fazer correndo às pressas e sem se programar. Então, isso é muito importante, tá? Não existe eu acho que vale fazer essa dica. Se você não consegue abrir um espaço na sua agenda de X dias para se programar, para se cuidar, para fazer um bom pós-operatório com o devido resguardo, sem excessos, seguindo a orientação médica, que é uma coisa extremamente importante, se você não tem condição, ainda não é aquele momento, porque senão não tem como dar certo. Quantos dias? Uns 20 Aí vamos dias? pensar, aí vai ser individualizado, né? O porte cirúrgico, por exemplo, uma abdominoplastia é uma cirurgia que pode durar de 2 a 3 horas, mais ou menos. A paciente tem a primeira semana uma recuperação um pouco mais intensa, onde existe até dolorida, é isso. Eu não acho exatamente dolorido, porque hoje, em 2022, alguém sentir dor ainda é porque há alguma falta de medicação. Não existe isso. A gente tem que pensar o seguinte: o nível de dor, que é muito pessoal, é muito individual, Sim, o muito. limiar de dor de cada um, você vai tatear ao longo do pós-operatório para adequar esse paciente. Existe um desconforto, naturalmente, para andar um pouco no início. A paciente fica levemente mais encurvada pela plicatura. Sim. E a região central do abdômen, a região do abdômen, como é central do corpo, interfere em tudo que a gente faz. Mas que não pode espirrar, não pode tossir, Não, tudo pode. mentira. Você vai fazer isso. Você vai Depende da pessoa. Tem orientações, por exemplo, comprimir quando você vai espirrar ou Já ouvi quando muito. você for. Mas existe muito mito em cima. E é uma cirurgia extremamente feita. Então, os mitos às vezes se perpetuam. Sim. Então, a função é explicar. Você tem que ter pelo menos os primeiros 10 dias, eu acho que existe uma restrição maior. E à medida que o paciente vai voltando no pós-operatório, nas consultas de pós-operatórios que precisam ser seguidas, você vai avaliando se essa paciente tem condições de voltar a que tipo de atividade. É claro que cada cirurgião especificamente tem as normas, as suas orientações, mas a vida da paciente vai estar normal, provavelmente, dentro de 30 dias. Né? Normal para treinar, para jogar, para correr? Eu acho que 30 dias eu já começo a liberar exercícios de maneira moderada para o paciente ir testando o quanto consegue e o quanto sente de dor. A dor é um sinal de alarme clássico. Sim. Se você está sentindo dor, tem algo errado, então não deve ir além. E vai elevando o nível de tensão. Não vai chegar no primeiro dia de academia, pós-abdominoplastia, e pegar 120 quilos. Sim, claro sim. que não. É que eu conheço bastante gente que fez, assim, eu tenho muitas amigas que fizeram, e é muito engraçado, né, os depoimentos. Porque tem uma amiga minha que em 10 dias estava no supermercado, tá? Sim. Carregando Não é, peso. exato. E em 15 estava na 25 de março comprando coisa pro filho. O que não Uma pode, festa. não quer dizer Tava que ótimo. a gente não pode assustar a ponto de a pessoa não fazer a cirurgia. E eu tenho E também tranquilizar a ponto dela achar que está tudo bem e que no ela dia pode seguinte, fazer tal. Eu acho que tem que ter bom senso do profissional, mas principalmente do paciente. Seguir as orientações, conversar com o seu profissional, com o seu cirurgião, com a sua cirurgiã e tirar as dúvidas do que pode fazer. Eu acho que o primeiro resguardo, a primeira semana, não convém fazer nada além a primeira semana é crucial. Você tem um período de recuperação da energia corporal, tem uma questão emocional, que você sai do seu habitual, né? Para poder... E tem que dormir sentado mesmo? mais elevada as costas e a posição, como você dobra as costas e A você Roberta tá cheia das ela está fazendo uma consulta. Não, é porque assim... Tô achando que é pra vocês? Não, é que assim, tem muita dúvida, né? Eu conheço muita gente que fez. Está maravilhosa. Essas são as perfeita. perguntas perfeitas, né? Você dorme mais elevado as costas e dobra as pernas, porque dobrando as pernas há um relaxamento do abdômen. Então, você tem menos força, menos tensão. E a tensão é o que causa o desconforto. Eu nem digo dor, eu não digo a palavra dor. Eu acho que é um desconforto mesmo. Porque ninguém sai gritando de dor. Não é isso, não. Ela é uma cirurgia que precisa, sim, a abdominoplastia, o seu devido repouso. Então, o ideal é 15 dias de férias. Eu acho que 15 dias é super bom. Férias. Não, porque assim, super, é legal, né? não, Super é legal bom. você tirar... Você faz drenagem? Aí, no pós, eu acho que convém sempre fazer um manejo do pós-operatório, cada parte com a fisioterapia pós-operatória. Não só o tape, mas o tape cai mais para lipoaspiração. Mas para a abdominoplastia, que é a retirada de pele, existe sim a necessidade de manejar esse pós-operatório, que é fundamental para o sucesso. Então não adianta operei, está ótimo. Não. Você vai ter
consultas com o passos, fisioterapeuta, um fisioterapeuta habituado a fazer isso. Gosto de frisar isso, que é especializado para essa questão. Valorizar quem estuda a questão e vai conduzir o pós-operatório de uma maneira... E isso vai sentir menos dor também, né? Claro, Se você tiver menos edema, menos de... inchaço, recuperação mais rápida, pele mais solta. E aí você vai ficar bem mais rápido, né? Com certeza. No passado eu fiz a lipo. Bem no passado já. Eu já fiz também. A lipo. E, nossa, a parte que mais me doía era as drenagens. Gente, como aquilo me doía. Talvez o que estava sendo feito não era então a drenagem. A drenagem linfática não dói. Ela é uma drenagem, ela é bem suave. É um toque suave. Talvez o que estava sendo feito pelo profissional fosse liberação tecidual, uma coisa mais onde você de fato precisa fazer mais pressão para trabalhar as áreas onde tem acúmulo, fibrose e tal. Exato. A drenagem linfática, por definição, é indolor. Ela é mais suave. Nossa, porque... Uma dúvida. Se você faz eu já vi algumas mulheres que fazem abdominoplastia e fazem a colocação da gordura no bumbum. Sim, lipoenxertia. Como que você dorme? Depende do grau. Não, olha só. Porque, não, você entende. na frente, dopada. Sim, e se você fez o bumbum? Sim, eu entendi a sua pergunta, mas a lipoenxertia não causa tanto impacto a paciente dormir sobre a região quanto uma prótese de silicone no glúteo. Essa sim, você precisa ficar dormindo de barriga para baixo, que é o decúbito ventral. Na lipoenxertia, a gente não tem essa necessidade tão grande, porque é uma área mais espalhada, a gordura vai ficar espalhada em outras áreas. Então, já que foi feita uma lipoaspiração, você pode dormir sobre a região sem tantos impactos. Eu vou dar um depoimento, porque eu fiz lipo com o Jairo, né, além de ser meu médico, um grande amigo, como ele falou, e eu fiz lipo, eu não fiz na frente da barriga, eu fiz antes de engravidar também, porque eu queria postergar a minha gravidez, eu não tinha planos de engravidar até chegar a pandemia, falei, não, é agora mesmo. E eu fiz aqui nas costas e tirei o culote também, não teve problema nenhum para dormir, assim. Não, tranquilo. E como eu tinha feito também a mama, eu tinha trocado meu silicone, eu tinha que dormir de barriga para cima, e aí eu tinha feito a lipo nas costas, então não... Foi muito tranquilo, assim, essa parte de deitar mesmo. Agora é uma outra pergunta que eu acho que vale, né, aqui, principalmente, né, pro pó de mãe, né, é a questão do silicone. Então, assim, eu tenho silicone, vou ter dificuldade para amamentar? Isso, se pergunta porque, assim, vezes, o pós, você já comentou, né, que o ideal é 6 meses após acabar, né? Isso. E acabar a gestação, né? Porque 2 anos depois, se você quiser ter filho... acabar o período de amamentação. de amamentação. Isso. Aí, assim, se você quiser engravidar na sequência, acho que nem vale colocar o silicone. O silicone, ele não tem... Em cirurgias específicas, ele pode até... Não o silicone. Vamos clarear. Se a paciente está fazendo uma cirurgia de redução mamária, ou fez no passado uma cirurgia de redução, uma mama muito grande, você reduz, e ao fazer essa redução pode sim comprometer os ductos da amamentação e pode ter interferência. Não quer dizer que não vai amamentar, mas pode amamentar mais de um lado do que de outro, pode ter uma dificuldade a mais, mas não exatamente proibir 100%. Então, essa é a primeira questão. O silicone, a prótese de silicone, não interfere na amamentação, porque, por exemplo, numa prótese que é colocada só para aumento mamário, uma mulher que tem mama pequena coloca para aumentar. Ela é colocada ou atrás da glândula ou atrás do músculo, e não há relação com os ductos que levam leite para o mamilo. Criança, então, não há interferência entre silicone e amamentação. O paciente pode continuar amamentando normalmente. Então, essas são as principais queixas. O que ocorre é que, de fato, algumas cirurgias, especialmente aquelas que envolvem incisões em torno do mamilo, da areola, essas cirurgias, se forem cirurgias que tiveram que haver muita redução de tecido, retirada de glândula, coisas assim, elas podem sim ter uma interferência na amamentação. Mas não é o silicone, não tem a ver com a prótese, nenhuma. Tem a ver com a cirurgia. Por exemplo, uma mamoplastia redutora que nem usa silicone, ela pode sim interferir na amamentação pela modificação da arquitetura da região ali.
Gente, de novo, outro Perfeito. depoimento, que eu sou assim, né? É Eu isso. trouxe a pra Isis mostrar, veio ela aqui, veio pra exatamente. mostrar. Ela veio aqui pra contar Mas, o assim, case. Ela é o case do Dr. Jairo. Mas olha só, não, isso é outra coisa que eu gosto de frisar até dentro do Baby Concierge, que a gente vê hoje em dia muitos influenciadores, influenciadoras indicando coisas que a própria pessoa não usa, né? Ai, carvão Sim. ativado para limpar o dente, a pessoa tem lente de contato. E Ah, ela tá é fazendo um verdade. publi ali ganhando 100 mil, mas ela tem lente, ela tá vendendo um carvão para clarear o dente. Então, eu acho que a gente tem que ser fidedigna, né, com as coisas que a gente faz. E eu acho que a curadoria do Baby é o que a gente tem, assim, de mais especial. E, de novo, eu tô sendo o case do Jairo, porque realmente tudo que está ali na plataforma são minha pediatra, a pessoa que fez o meu parto, a minha obstetra, que inclusive é minha sócia Helena, o Jairo, entre vários outros profissionais. Eu tenho muito orgulho são os profissionais que cuidam de mim. Então, eu tenho, assim, eu indico mesmo. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter cuidado com as coisas que a gente vai indicar. E mãe para mãe, né? Sim, então, sem assim, dúvida. isso Sem dúvida. muito importante. A gente vê como uma mãe confia na outra. Né? E aí, falando do silicone, eu lembro que quando eu fiquei com medo de não conseguir amamentar. Porque eu já tinha botado silicone uma vez, aí eu troquei com o Jairo e tive que tirar um pouco de pele. Então, eu fiz uma mastopexia também, que é o caso que ele falou, de mexer. Só que eu tive tanto leite, que a consultora de amamentação depois pediu para fazer uma live com ele. Ela falou, esse médico mandou muito bem. Porque, que bom. assim, não me atrapalhou em nada. Então, eu acho que realmente, né, Jairo, não tem Não tem problema que do ter silicone. medo, exatamente, mas não é o silicone. É a cirurgia que foi feita em torno da areola e do mamilo. Isso pode, em alguns casos bem específicos, pode atrapalhar, mas na grande maioria não. Não atrapalha. Não, e é legal, eu gosto, na verdade, do que você comentou, né, Isis? Não adianta você indicar uma coisa que você não acredita, né? Por dinheiro. Sim. É importante funciona. você efetivamente As pessoas indicar quem percebem. você Sim. quem você conhece e fazer efetivamente o que você por carinho mesmo, né? Eu Sim. vou indicar o Jairo porque ele é meu Sim. médico e eu Sim. confio nele Sim. e funciona, Sim. né? Sim. E assim com tudo. Ainda mais na área da saúde, né? Sim. Eu acho que a área da saúde é importantíssima. E nesse momento. Um momento, etc. Uma, assim, pelo menos minha última dúvida, assim, no caso das mães, que é a pochetinha, né? Que a Roberta estava falando. É bolso mesmo, né? Depende da pessoa. Você indica, por exemplo, uma lipoaspiração, talvez não uma abdominoplastia que é um pouco mais invasiva? Perfeita a sua pergunta. Chega naquele momento, muitas mulheres chegam com aquela dúvida, será que eu preciso fazer uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia? Qual é a diferença? Vai depender do grau de flacidez que a paciente tem. Se eu tenho uma paciente que tem pouca flacidez de pele no abdômen, mas mais acúmulo de gordura, essa pochetinha, como você falou, provavelmente uma lipoaspiração da região vai resolver exclusivamente. Porém, se ela tem um grau de flacidez intermediário para maior, ou se está sobrando pele acima da região do púbis, ou se tem outras regiões de sobra de pele, aí eu posso. Se eu fizer somente a retirada de gordura com a lipoaspiração e deixar essa pele, ela vai ficar muito flácida. Então, está indicada a retirada de pele através da abdominoplastia. Então, essa sua dúvida é talvez a das principais das que chegam para nós, cirurgiões plásticos, perguntando: eu preciso cortar a pele fora ou não? Né? Eu preciso tirar a pele fora ou não? Porque existe, sim, é uma incisão que não é pequena. Isso é importante falar, ela é necessária, ela vai de um lado ao outro do quadril, mas essa cicatriz pode ser extremamente bem cuidada, bem conduzida para ficar disfarçada dentro da roupa íntima da paciente, mas ficar com um contorno, com a silhueta muito melhor. Então, é isso que precisa ser levado. Eu vejo que muitas vezes as mulheres se frustram quando eu digo, olha, eu preciso fazer retirada de pele porque é uma indicação de abdominoplastia. E aí vem a questão da cicatriz. Então, toda cicatriz traz sua história, mas ela pode ser muito bem conduzida. A cicatrização de uma paciente depende basicamente de 3 fatores, é um tripé. O que ela traz de carga genética, como o corpo dela responde ao fechamento de feridas, isso é uma primeira questão, e é a mais importante. A segunda é a parte do cirurgião, como é feita a cirurgia, o cuidado que é feito, o capricho que é feito. Palavra que eu adoro. O capricho que é feito a cirurgia, o fio que é usado, a tensão na pele que foi deixada ou não. Então, esse cuidado é do profissional. E o terceiro é dos dois, é do profissional e da paciente, que é como ambos vão conduzir o cuidado dessa cicatriz. Porque a cicatrização é um processo que começa no dia que é feita a cirurgia,
vai terminar 12 meses depois. 12 meses é muito tempo. Então, tem uma série de coisas a serem feitas sobre essa cicatriz para que ela fique o mais disfarçada possível, o mais clara possível, desde tratamentos com cremes, tratamentos com laser, tecnologia. Se a cicatriz começa a desviar um pouquinho da rota, ficar mais patológica, você faz infiltração de corticoide, tem coisas a serem feitas. Então, o paciente de pós-plástica, ele tem que entender que ele precisa ir nas consultas de pós-operatório para fazer essa avaliação, esse olho do cirurgião, porque às vezes a mulher acha que está normal aquilo ali. A cicatriz poderia ser até melhor se fosse mais bem conduzida. Então, é um tripé. A genética da paciente, é o profissional como fez, mas especificamente também como os dois conduzem o pós. Nossa, isso é legal. Que é verdade, é uma dúvida, né? Minha cirurgia vai ficar feio, vai mostrar. Isso, a cicatriz chama a atenção. Tal. Não tem como não. Fica muito bem quando é bem... A pessoa fala, Roberta, mas faz um tribal. Mas assim, tem pacientes, Roberta, que tem uma tendência... Fica ótimo. Tem pacientes que têm uma tendência a fazer cicatriz mais escura, cicatriz mais elevada. Que é mais gordinha, é mais elevada. Isso, esse paciente precisa de uma atenção especial. Ele precisa... Não adianta colocar a tatuagem. A própria tatuagem é um estímulo, né? Uma agressão na pele. Ela pode desencadear mais ainda. Entendi. Viu, pessoal? Por isso que eu sou jornalista, não sou médica. Não confie no que eu falo, né? Na área médica, por favor. A minha maior dúvida só assim, achismo. da abdominoplastia é o umbigo. É que assim, eu tenho visto umbigos tão feios. Não, para cada um que você viu, deve ter 10 maravilhosos que ficaram tão bem feitos que você nem percebeu que foram operados. É assim. Verdade. Mas eu acho que fica bonito, viu? As amigas que fizeram, Olha só, veja bem, sobre linda. isso, assim, o umbigo é um ponto importante da cirurgia, né? Ele tem quanto mais elevado, quanto mais longo, eu digo, o mais ovalado, mais natural fica. Naturalidade é um ponto crucial. Uma cirurgia, quanto mais natural for, melhor, porque o objetivo não é que apareça o cirurgião, mas que ele não apareça, né? Que apareça só é só isso que eu falo. Mas depende também de vários fatores. Não é assim, o cirurgião sempre vai fazer esse umbigo assim, né? Tem gente que tem já um umbigo que está com condições, já tem uma hérnia na região, tem 2 ou 3 cirurgias ali, e aí você tem fatores a ser considerados. Se você for investigar aquela história, talvez, do umbigo que você não achou bonito, tem alguma coisa ali. Agora, eu sempre falo isso para toda cirurgia plástica. A gente tem uma tendência a fixar naquilo que a gente achou que não ficou legal. E aquilo assusta, e aí você se afasta da cirurgia. Para cada uma cirurgia que você achou que ficou estranha, tem outras inúmeras, de tão perfeitas, tão naturais, que você nem se deu conta que foi operado. Você só percebe assim no É dedo. isso, por aí. Por aí, essa é a vibe. Né? Não dá para ter vou dizer assim, um rechaço, né? Porque é uma cirurgia que muitas vezes as pessoas não vão por medo do umbigo, por medo da cicatriz, por medo... E deixam de ter um bem-estar imenso que a plástica traz, né? Depois, sim. Não, e mexe com a autoestima, né? Mexe Você muito, fica, muito. Ainda mais A gente vê o poder do... Ai, você se sente tão feia. É isso que eu queria falar, para as mães não se sentirem culpadas, se elas quiserem se arrumar depois, né? Claro. Fazer uma abdominoplastia. Abdominoplastia, maravilhosa, Gabi. Erguer o peito lá, colocar o silicone, fazer o botox. Gente, não se sintam culpados, porque todo mundo fala, tá pensando, né? Você acabou de ter filho, está pensando em se arrumar primeiro. Não é que a gente tá pensando, é porque tem um turbilhão de coisas na nossa cabeça. E uma delas é o corpo. A gente tinha um corpo antes, daí vem outro corpo. A gente se culpa por tanta coisa. Acho que isso é uma das coisas que a gente acaba. Aí o marido fala, pra se que culpando. isso? Não, mas o pior pra mim são A as mãe não mulheres precisa que se julgam as abandonar. mulheres. De Exatamente. forma nenhuma. Mães que julgam outras mães. Exato. Tipo, se eu quero fazer, porque eu quero fazer. Cada um quer uma coisa. gente. Você quer laranja, eu quero banana e tá tudo certo. Porque Entendeu? isso mexe muito com a gente, com a autoestima, com tudo. E é muito importante. Né? É isso, a cobrança das pessoas, né? Porque você não pode fazer. Não, eu posso. Claro, Eu posso, se eu a mãe quero, eu merece posso. esse cuidado, É só isso. tem que ser feito de fato, no momento adequado, para que seja bem conduzido. Não fazer as pressas, não buscar gente inadequada, buscar gente treinada para tal. Não tem por que não fazer do jeito correto. Eu acho que se a gente for pensar em um limitador, é o financeiro. Sim. E aí eu queria... Sim. Eu não sei se é possível, mas dar uma faixa. Não tem como, né? É muito eu sei amplo. que cada profissional, né, tem um custo variável. É muito né, amplo, mas a é muito partir- amplo mesmo. Não vejo problema. É que varia muito. Vamos falar assim, sem citar exatamente valores específicos. O que compõe um orçamento?
médico. É interessante você entender, e o paciente recebe isso de forma detalhada, a instituição onde vai ser feita, que deve ser uma instituição adequada para receber uma cirurgia de porte médio, como Aí a gente está falando de hospital. Hospital. Isso. Então, Ponto. um hospital, ponto. É isso, né? tá. Ou uma clínica bem estruturada. Pode ser clínicas bem estruturadas. tá. Fora disso, não. Né? Não fazer em lugares que não são adequados. Então, eu tenho muito receio dessa palavra clínica. Não, depende do porte da situação. Há clínicas extremamente bem estruturadas, mas a gente vê que são lugares que às vezes não tem. Então, o paciente tem que perceber. Então, o hospital, segunda parte, os honorários médicos da equipe médica, do cirurgião, do anestesista, do cirurgião auxiliar, que auxilia o cirurgião, do instrumentador cirúrgico da equipe, custos de fisioterapia pós-operatória, custos de algum tipo de malha cirúrgica que usa. Então, medicamentos, enfim, isso compõe o orçamento básico de uma cirurgia. O orçamento, o quanto cada profissional vai colocar de valor no seu preço final, isso é muito individual. Agora, a gente tem que ver que a conta tem que fechar. Não tem como você fazer uma cirurgia de bom padrão, num hospital seguro, com anestesista de bom padrão, com profissional de bom padrão, por preços muito baixos. Isso não fecha. O paciente tem que entender, tem que tentar buscar um profissional adequado e também tem que desconfiar de valores extremamente baixos, porque isso não funciona, não existe como, a conta não bate. Né? Então, é melhor não fazer, né? É melhor não fazer, assim, porque você verdade, coloca em vezes risco é melhor não fazer, a sua saúde. a sua e aí vida. você às Sua vezes vida. vê, e é um assunto, a gente está entrando num assunto super importante, que é que você às vezes percebe, a gente vê na mídia, situações onde fulano de tal operou em tal lugar que não tinha estrutura adequada para dar a condução de um problema. Porque quando você está à frente a tudo indo bem, ok. Mas quando você está numa situação de risco ou numa situação fora do normal, que você precisa de equipe para resolver, você tem que estar numa instituição boa, numa estrutura, porque faz toda a diferença. É o que salva muitas vezes. Então, muitas vezes você se colocar numa situação de uma clínica que não é adequada. E não é que toda clínica não tenha condições, mas a gente sabe que uma boa parcela das clínicas não tem estrutura adequada de um suporte avançado de vida ou de um suporte básico de uma cirurgia. De emergência, né? Se tiver uma situação fora do normal. Então, a gente tem que lembrar da aviação, que eles fazem eles controlam tantas coisas para que dê tudo tão certo e parece, né? Por incrível que pareça, é mais seguro que todos os meios de transporte. Mas Sim. por quê? Porque eles não abrem mão de itens mínimos. Se você não tem tal item no avião, o avião não decola e ponto final. Pode chorar que não vai acontecer nada. A cirurgia ela tem um checklist. Né? Você tem que primar por certos itens antes do pré-operatório para você fazer uma cirurgia segura. E um dos fatores é onde eu vou operar esse paciente. Porque se dá tudo bem, ok, mas se eu tiver uma situação adversa, existe N maneiras de você reverter isso se você tiver staff treinado, equipe, gente, bons médicos, boa enfermagem, bons profissionais ali conduzindo, e você reverte muitas vezes muita coisa. Agora, se você não tem isso, você se vê em apuros. Então, não tem porquê. Eu jamais submeto um paciente meu a isso, de forma alguma. E eu acho que a questão financeira pesa, né? Então, assim... E aí muitas acabam se... Porque o sonho de fazer é muito grande e algumas pessoas vão barrar na questão financeira. Eu entendo isso é um problema complexo. Mas não quer dizer que, por isso, você precise abrir mão da sua segurança, da sua saúde, da sua vida. Porque, às vezes, você vai estar abrindo mão disso. Então, é muito complexo. Às vezes, a gente vê pessoas que fazem procedimentos estéticos com profissionais que nem são da área, que invadem a área de maneira absolutamente criminosa e fazem em lugares que você nitidamente vê que não é nada, não é nada. Às vezes é na casa de alguém. Às vezes... O paciente tem que desconfiar. O paciente também é responsável por escolher. O paciente é responsável pela escolha. Mas às vezes a sociedade impõe tantas coisas. Mas aí né, são questões de prioridades e valores. Você não pode abrir mão ultrapassar. Da sua vida. Isso. Não dá. Como muitas foram para outros países e atravessaram fronteiras para conseguir cirurgias mais em conta, em coisas do gênero. E assim, meninas, mas não tem como deu você pra fazer, não deu também, não né? tem como você oferecer um serviço de alta qualidade por valores que não sejam adequados para isso. Não tem como. Em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Sim, em qualquer lugar do mundo, isso é importante. E assim, meninas, assim, é legal fazer, tá tudo bem, é ótimo, é lindo, fica realmente muito melhor.
essa história que a gente não sabe do cirurgião, assim, é um pouco mentira, porque, né? Você percebe a pessoa andando ali, 2 filhos, 40, bem mais, com aquele corpinho, aquilo ali não é de Deus, não. No final das contas, o cirurgião plástico sempre aparece. Talvez não o nome. Não, é que ele não barriga, deve, né? O cirurgião não deve se esconder mas nas... a gente sabe que aquilo ali não é de Deus. Mas, enfim. Porque, né? Não é da pizza, né? Não, a gente sabe. Mas tudo bem. Mas se não deu também, eu acho que assim, é muito importante, tá? A gente trouxe aqui algumas perguntas, eu acho que é o sonho, o desejo de todo mundo, mas tudo bem, eu acho que você tem que ser feliz também, né? A questão de colocar sua vida em risco, jamais. Isso. Então, seja feliz, tudo bem com a pochete, né? Não, mas eu Com até, a bolsa. Ô, Beta, talvez... Mas há uma mochila. variedade A de... Chanel. Com a mala de viagem, no meu caso. Tá tudo bem, gente. Há uma variedade grande Tô passando de 10 quilos. faixas de orçamento também dentro da realização da atividade profissional de cada um. Então, existe sim uma variedade muito grande. Eu não teria como dizer porque é muito grande essa variação. E assim, questão de até algumas dicas no sentido de, sei lá, o hospital, eu já vi alguns casos. O hospital você consegue através do convênio. Sim, em alguns casos, sim. Quando existe de fato uma justificativa, quando você mostra, existe um afastamento dos músculos a partir de tantos centímetros, que aí cada convênio avalia 1 ponto de corte. Esta parte de correção da diástase, ela é um procedimento que alguns seguros de saúde cobrem. Então, há maneiras de fragmentar isso, né? Mas numa ampla maioria das vezes, a cirurgia plástica, por ser um procedimento estético, ela é um procedimento que cai fora dessa parte de seguradora. E tem umas pegadinhas, né? Se você operar... Eu tô falando de hospitais bons e referência, tá? Mas se você operar num feriado... Tem dias com valores mais promocionais. Tem várias coisas a se fazer. Tem várias coisas a se fazer, né? Sei bastante coisa. Dias mas o importante é sempre primar pela escolha pensando em segurança. Não existe. Sim. Segurança é inegociável. Isso, não eu acho. tem Eu acho. o que discutir. E tem Ponto. valores de hospitais diferentes também. Isso, eu sei, porque eu orcei, né, quando eu fui sim, operar. tem Então, valores de hospitais. você pode operar num super hospital, que já é até um hotel 5 estrelas, sim, tá? sim. E tem hospitais muito bons que não Bons, vão deixar nada a seguros, desejar de isso. segurança e vai ser um pouco mais simples, que você não vai ter ali o concierge, tudo aquela que tem que não Tudo precisa, bem, você precisa isso. ter a segurança. Então, eu acho que é muito importante você avaliar, você escolher o médico, você estudar, não fazer na emoção. Isso. Você tem que estudar, tem que pega ter muita referências, certeza do que você quer fazer. Vai lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, põe o nome do cirurgião, vê se ele é de fato um cirurgião plástico. Uma coisa tão óbvia, mas parece que não é. Cirurgia plástica é feita por cirurgião plástico. Ponto. Sim, ponto. Mas parece que não é tão óbvio. Não é tão E óbvio. tem aquelas boas parcelinhas também que a gente pode fazer. Tem. Né? Os financiamentos. Sim, tem. O melhor do Brasil são as parcelas. Adoro. Sem juros. Ou não, né? Taca aí de 10 vezes aí, tá tudo certo. Gente, tá acabando. Eu preciso de uma consulta com o Dr. Jairo. Você fica localizado no Rio, Rio de Janeiro. certo? Até no no sul, Rio. né? Tem uma clínica no sul e no Rio. Como que a gente te localiza? No Instagram. @ @doutor.jairocasali. Gente, siga o Dr. Jairo. Fala do Baby. Do Baby, então, assim, foi o que eu falei. Do Baby é essa curadoria dos profissionais, que eu acho que é muito importante, que a gente faz com muito carinho para você. Então, a Helena, que é minha sócia, que é obstetra, todos os profissionais passam pelo crivo dela. A gente tem uma preocupação agora de todos os profissionais terem o RQE, né, que é o registro de especialista. Então, não basta você ter só CRM, você tem que ter o RQE. Para a gente poder indicar para essas mães, né? Porque é muito delicado a parte da gestação e depois realmente aquele clichê que a mulher se transforma para sempre depois que a gente vira mãe. Sim. Isso é uma verdade absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado porque é um momento muito especial, mas
se você não fizer a coisa certa, escolher o profissional errado, em qualquer área, não só da cirurgia plástica, o pediatra errado, a obstetra errada. A gente viu já... Você paga o preço, né? Na mídia, médicos famosos, de celebridades fazendo violência obstétrica, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, em relação ao baby, eu acho que é muito o carinho da nossa parte com essa curadoria desses profissionais que a gente traz e que a gente vai vir aqui sempre conversar com vocês e trazendo sempre alguém especial para poder dividir aqui com o Pó de Mãe, né? Com essas mães que orientar seguem mesmo, vocês, né, Isis? sim. Também. Então, eu acho que assim, do baby, eu acho que é muito isso. Estou aqui de telespectadora muito hoje e case do Dr. Jairo. Obrigada, mais uma viu, vez, Isis? indicando e assim, sendo testemunho vivo das coisas que a gente usa mesmo, né, para a nossa vida e a gente quer indicar para as outras pessoas. Mais uma vez, voltando naquele tópico que a gente tem que indicar aquilo que a gente usa, né? E assim, eu a garanto. Isis, muito obrigada. obrigada. A Roberta aqui é a nossa Eu sou a rainha oficial do terminar, finalização. né? É impressionante. Eu sou a pessoa que sempre termina. Acho que ninguém gosta Obrigado, a gente tá feliz de estar Mas aqui. assim, obrigada, Isis, de Obrigada a verdade, vocês, por meninas. você vir, né? E também trazer aí todo Obrigado, o eu que conhecimento agradeço. do Dr. Jairo. Muito obrigado Foi por um todas prazer. as suas explicações. Meninas, enfim, sigam o Dr. Jairo e vamos embora que vai dar tudo certo. Gente, tchau. Tchau. Obrigada.